valores, princípios. Agora, o que acontece com a nossa vida aqui comunitária? O Eugênio falava de 3 coisas, aquelas 3 colunas. Quais foram as 3 colunas que ele falou? Convicções, relacionamentos profundas, decisões e relações sólidas. Então, se a gente tem um conjunto de ideias, isso faz com que a gente realmente possa ter uma convicção profunda. Quais são as convicções profundas que o Eugênio apresentou para nós? Ele falava 3 coisas: que Deus nos ama. Sim, não? Que Deus nos ama. E que somos os seus filhos. E que mais? Uma terceira? Não anotaram. Vamos lá? Temos uma vida eterna. Não é uma coisa, condição que eu tenho que esforçar-me para isso. Não é algo que tenho que viajar para conseguir ou comprar. É algo que é real. Deus já fez por nós. Então essa é a convicção profunda no nosso coração. Se a gente tem essa convicção profunda, leva a gente a tomar decisões firmes. Porque as decisões a gente não vai mudar. Ou seja, se eu decido hoje que vou realmente abraçar a fé cristã, acabou. Ninguém vai mudar essa decisão. Vocês conseguem convencer aqui o Thiago, o corintiano, de ser palmeirense? Sim. Não vai ser. A mesma coisa, vocês não vão convencer eu. Não, tranquilo. Isso aí não está no plano de convicções profundas dele. A mesma coisa, um palmeirense, eu sendo palmeirense, vocês não convenceram eu de ser, não sei, qualquer outro time? Não vão. Porque eu tenho uma história. Meu pai era palmeirense, meus tios foram palmeirenses. Então, o que é isso aí? Tem uma mística. Uma mística que traz isso. Ou seja, não foi simplesmente eu tomei essa decisão. Não, tem uma mística. Ou seja, eu penso, meu pai hoje, que está morto, falaria: ô Paulinho, o que você está passando aí? O que está acontecendo? O meu tio também, hein? Eu vou levantar do caixão para minha filha. É a mesma coisa, essa convicção, claramente, quando a gente fala de Deus, o tema é outro. Deus é Deus. Então, quando a gente pensa nessa mística que a gente tem na vida comunitária, é isso aí. Por exemplo, o João, no ano passado, convidou o Davi e eu para ir lá comer queirinha. Delicioso. O João tem uma mística. Ele fala assim: ei, você vai vir, mas você vai cozinhar comigo. No final das contas a gente fica vendo o João cozinhar, mas a mística é que você não chega para comer, você chega para fazer parte dessa história, é uma mística. E isso é uma mística dentro da vida comunitária também, que a gente quer viver convicções, decisões, relações, ok. Se vocês vão fazer churrasco e me chamam lá: Paulinho, vou contratar você. Já não faço isso, mas fazia, não. Eu tenho uma mística para acender o carvão. Não venha falar comigo de outra coisa. Eu tenho uma mística. Eu vou usar um jornalzão desses de jornal, não? Eu vou fazer, enrolar eles, vou colocar do lado de uma garrafa, faço um centro, um vulcãozinho, coloco o carvão do lado, acendo e esqueço. Eu aprendi assim. Eu esqueço. Eu não vou ficar aqui jogando vento. Acabou. Essa é a minha mística. Ou seja, não fala. Amanhã então? Amanhã? Pode ser amanhã. Mas é uma mística, no sentido que essa é a maneira que eu vou fazer o churrasco. Agora, claro, a gente se adapta a qualquer coisa, não? Chega, não tem período, não tem jornal, a gente vê o que a gente faz. Mas essa é a mística. A mesma coisa, na vida comunitária tem uma mística. Qual é essa mística? Convicções firmes, profundas, decisões firmes, relacionamentos sólidos. Ok, porque eu vou fazer esse recordatório? Porque é importante.
Se a gente não entende essa mística, a gente não vai começar a entender o que vem depois da mística que o Eugênio falou, que quantas pedras são? 7. O Eugênio explicava, aqueles 3 irmãos lá, os nomes não vou pedir para vocês lembrarem. Charlie Mantica, Bayardo, eles, quando começaram a morar na Nicarágua lá, eles falaram assim, a gente tem que ter a nossa maneira de relacionar, a nossa maneira de viver essa vida. E aí criaram essa mística, que foram as 3 colunas. Isso aí, Miguel, você está entendendo tudo. Agora, quando criaram essa mística, 3 colunas, eles viam que essas colunas, às vezes, se caíam. Ou aquele prédio de Santos, não? Ele fala, algo não está dando certo aqui. Deus vai guiando. Tudo que a gente pede para Deus, Deus responde, porque a gente quer amar e servir a Deus. Então, quando as colunas estão caindo, eles começam a orar e pedir para Deus como a gente vai manter essas colunas em pé. Então é isso que deu sentido a essas 7 pedras. Tem mais claro agora ou não? Então a gente tem 3 colunas que são visíveis. Quais são? Convicções profundas, decisões firmes. Ok, já vamos melhorando. Agora, essas colunas sozinhas aí vão se manter. Se vem um temporal, chega aí um cara encostando, empurrando, chega alguém que queira mover. Você acha que essa coluna sozinha se mantém? O exemplo dos prédios, os prédios que são construídos aí sobre areia, aguenta? Não. Então agora a gente vai entrar na segunda parte dessa mística, que são 7 pedras. A primeira pedra é essa: Jesus é o Senhor. Agora eu vou começar a palestra pelo final. A pergunta já vou fazer: vocês têm a Jesus como o Senhor da vida de vocês? Vocês estão convencidos que Jesus é o Senhor da vida de vocês hoje? Sim, Senhor. Ok, amém? Agora, por que pergunto? Porque às vezes a gente pode ter o Senhor como o Senhor da nossa vida, mas pensando, utilizando a Deus de outra maneira. Eu vou explicar o que é isso. E isso é o que a gente não quer. Não quer confundir o que significa ser Jesus é o Senhor do que realmente é, ou da maneira que a gente interpreta como Ele é o Senhor da nossa vida. Então tem uma coisa é o que é Jesus, outra coisa é o que eu penso e a maneira que eu vivo, não? Então vamos aclarar essas coisas. Mais ou menos claro? Sim. É a mesma coisa, se você não entende a mística, puxa vida, vai ser difícil viver a vida comunitária. Porque então vocês começam a dar-se conta que as relações, às vezes, entre nós é difícil. Mas essas relações existem porque tomamos decisões firmes. E essas decisões firmes existem porque temos convicções profundas. Uma coisa leva a outra volta. Então essa é a mística nossa. E se Jesus é o Senhor, que é a primeira pedra, é sobre essa pedra que vai ser postas todas as outras pedras. Se você não coloca, se a gente não coloca Jesus como sendo a primeira pedra, tudo que a gente colocar aí vai ser sobre a areia, vai ser sobre uma pedra, qualquer outra pedra que não é a mais importante, e não vai funcionar. Ok? Então, recapitulando, se queremos manter essas 3 colunas firmes, a gente tem que colocar pedras, alicerces, sapatas, tudo que é a parte de uma engenharia. Ok? O título de Jesus é o Senhor, a gente tem que aclarar o que é o Senhor.
Se a gente vê na palavra, como eu faço para mudar agora aqui a apresentação? Se Jesus é o Senhor, essa palavra Kyrios, do grego, ou Kyrios, que é a mesma coisa, significa que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas Ele é o Senhor por excelência. Não é uma condição que vai depender de nós. Isso é o ponto final. Aí está, show de bola. Obrigado, Inês. E se a gente pensa na palavra Kyrios, ela se repete no Novo Testamento mais de 600 vezes, porque realmente Jesus é o Senhor. Se a gente vem na carta de Filipenses, capítulo 12, São Paulo dá uma introdução e fala quem é Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é excelente, Ele é o único, poderoso. E a palavra Senhor significa como dono absoluto. Ele é o dono absoluto. Se isso é claro para nós, também a palavra Kyrios, o Senhor, significa Senhor, e é uma contraposição a escravo. Ele não é nosso escravo, Ele é nosso Senhor. Eu não posso ver a Deus como, a Jesus como um escravo meu. Se Ele é o Senhor, Ele também, na visão, na época, quando Jesus esteve, falar Senhor era como, no Império Romano, algo o mais alto que existia no rango daquele Império Romano. O imperador, o Senhor. Então Jesus tinha um nome de peso na época que Ele veio. Ele era Kyrios, o Senhor, não tem outro. Então isso impacta o mundo por si só. Finalmente, é um nome que na Bíblia os 70 traduziram para Javé. Javé a gente utiliza como Senhor. Se vocês usam a palavra, algumas traduções, os 70 falam Javé. Vocês já viram na Bíblia que no Antigo Testamento tratavam Javé em algumas traduções. Isso é Senhor. Então, se Ele é o Senhor da nossa vida, significa que Ele é o dono absoluto, que pertencemos a Cristo, que somos seus, não tem outra condição. Agora, lembra o que o Eugênio falou, quem é o Senhor? Ele é o dono nosso, por quê? Porque Ele é nosso Pai, somos seus filhos e temos uma promessa, uma vida eterna. Não é simplesmente algo inventado. Ok? Muitas vezes, uma verdade sabida é uma realidade o quê? Nem sempre vivida. Ao fato de saber isso, não significa que eu viva isso. Ok? Quantos de vocês sabem que tem na física, na matemática, tem números, a química, mas muitas vezes o fato de saber não significa que a gente vive isso. Quantos de vocês sabem que 2 menos 2, quanto é? 0. Agora, 2 menos 4, quanto é? Menos 2. Se a gente faz isso no banco, a gente fica com dívida. Às vezes a gente sabe disso, mas a gente, às vezes, não vive a realidade, que a gente não quer ficar em zeros ou em negativos. E por isso que a gente anda, às vezes, endividados. Então, muitas vezes, a realidade sabida, uma verdade sabida, não é a realidade vivida. Então, tem uma distância, ok? O que significa isso? Sabemos que o Senhor é o Senhor? Sim ou não? Sim. Por quê? Ele é o Deus da nossa vida. Porque você sabe o que Ele é. Uma experiência, conhecer a Deus, por um retiro, experimentar o Deus atuando em nossa vida, é uma experiência já com Deus e sabemos que Ele é o Senhor. Só que tem uma coisa, muitas pessoas não veem a Jesus como o Senhor, só veem como uma maneira, o Salvador. E qual é a diferença de ser o Senhor absoluto, o dono da minha vida, e o Salvador? Servir ao Senhor.
Então, a diferença está nisso. Se Ele é o meu Salvador, Só para socorrer. Ele socorre eu nas minhas necessidades. Senhor, estou em apuro aqui. Estou na enchente e me vai levar a corrente. Salva-me. Aí está o Senhor para salvar. Senhor, estou numa situação difícil, uma crise econômica, falta de trabalho, Senhor, salva. Senhor, estou em perigo. O carro está desgovernado aqui, salva-me, Senhor. E aí vai por muitos exemplos. Ele é simplesmente um ajudante, um amuleto que a gente pendura aí a cruz e fala: Senhor, ajuda-me e já, salva-me. Muitas vezes temos o Senhor como o nosso Salvador e não como o Senhor da nossa vida. Muitas vezes Ele é o secretário, aquele muro de lamentações, venho lamentar-me com o Senhor porque Ele escuta o que eu falo. Muitas vezes vemos o Senhor como um médico. Senhor, te pido por esse milagre. O Senhor é o médico dos médicos, porque Ele é meu Salvador, me salva dos problemas, das crises. Agora, o que significa ser Salvador? Pois é isso aí, é um ajudante, um secretário, nada mais. Muitos de nós temos salvadores na nossa vida, sim ou não, irmão? Sim. Quem vocês podem colocar como exemplo? Quem é o Salvador na minha vida? Que sempre está quebrando o galho e salvando. Vai lá. O pai, hein? Seu Silvano, quem mais? Verdadeiro Salvador. Quem é aquela pessoa que você sabe que se liga às 3 da manhã, vai acordar e vai ajudar a gente? Muitas pessoas vemos a Deus, Jesus, o Senhor, como simplesmente um Salvador. Vocês já leram esse livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Tem em outros nomes, em outras traduções. Esse livro é incrivelmente indicado para nós. Por quê? Fala da história de um diabo treinando a um diabinho novinho, o seu sobrinho, alguma tradução fala. O diabo, ele faz? Um diabo velho, experiente, fala: vou ensinar você a tentar e a conquistar novos discípulos. E parte do que esse livro fala, que tem uma parte que ele fala: o que você tem que fazer é saber manejar muito bem o pronome possessivo meu. O que significa isso? Imagina isso. Meu. Quando a gente fala meu Deus, estou falando que é meu. Meu Senhor, meu Senhor. Meu computador, meu computador. Meu carro, meu carro. Então, o diabo ensina a esse aprendiz a que a gente nunca entenda esse pronome e começa: a minha casa, minha família, minha família. E hoje a gente vive nesse meu, nesse pronome possessivo. O que significa se eu falo a minha pátria, minha pátria, minha mulher, minha esposa? O que acontece? A gente assume que é o meu Senhor e é meu tudo. Qual a diferença disso? Se Ele é meu Senhor e a gente fica com isso e é tudo meu, a gente passa a ser o Deus. É uma diferença um pouquinho de uma realidade, de uma verdade conhecida, de uma realidade vivida. Essa é a diferença. Você quer ser o Deus da sua vida? É o meu Senhor, sim, é o meu Senhor. E tudo mais é meu também. Essa é a realidade vivida. E qual que é a verdade dessa vida? Ele é o meu Senhor e ponto. Se eu sou dele, eu não tomo decisões. Ponto, acabou. A minha vida é dele, a minha família é dele, o meu trabalho é dele, a minha esposa é dele, o meu carro é dele, a minha casa é dele, o meu computador é dele. Entenderam? O que é uma verdade sabida e uma realidade vivida? Então, essa verdade nos dá claridade
para entender o que é a primeira pedra. Jesus é o Senhor da minha vida? Ele realmente é o Senhor da minha vida? Se Ele é o Senhor da minha vida, eu só tenho o direito de decidir: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Mas tudo que eu tenho não é meu mais. Entenderam? É o meu dinheiro. De quem é o dinheiro? Se você decidiu por Deus, se Ele é o seu Senhor, já não é teu dinheiro, já não é teu filho, já não é tua esposa, já não é a tua casa, já não é a tua igreja, é tudo de Deus. Olha só a diferença. Por isso que a gente tem uma realidade vivida que é contrário à verdade que a gente escuta, que a gente lê na Bíblia, que a gente aprende no catecismo. Ok, já não vou aburrir vocês, que até aqui chegamos com essa verdade, não? Ok, se a gente entende isso, aqui eu vou dar alguns exemplos dessas mudanças de atitude. Quem quer ler para mim, por favor? Vem aqui, por favor, alguém que venha ler. Aí no microfone, assim fica. Não estou na comunidade porque sempre me dê gozo, ou pela alegria das nossas assembleias e reuniões, ou pelo amor que me manifestam os meus irmãos, ou pela oportunidade de crescimento como cristão, mas porque Jesus é o Senhor. Não aceito a sua missão ou seus caminhos, porque me pareçam sempre a melhor ou os mais eficazes. Para ser sincero, muitas vezes me parece que as coisas sairiam melhor de outra maneira, mas aceito-os porque Jesus é o Senhor. Na minha vida de oração, não me acerco do Senhor porque me julgue digno, ou porque me sinta bem a seu lado, já que muitas vezes tenho a consciência de estar em pecado, ainda que venial, mas porque Jesus é o Senhor. Então louvo com todas as minhas forças, porque porque é Ele o que é digno, o que tem poder, a glória, o louvor, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Lucas. Olha aí, agora eu vou falar. Jesus é o meu Senhor? Olha aqui, está aqui. Jesus é o meu Senhor? Ele é o Senhor da minha vida, não é meu. Agora vocês entendem o pronome? A gente muitas vezes fala: Deus é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus é o Senhor da nossa vida, não é o meu Senhor. Então, uma realidade, uma verdade sabida tem uma distância enorme de uma realidade vivida. Ok? Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do meu matrimônio, é o Senhor da minha família, é o Senhor dessa comunidade, é o Senhor da igreja. Entende a diferença do pronome? Como o diabo nos confunde, como ele fez um bom trabalho. Agora é uma verdade sabida que a gente não pode ter esse pronome como meu, porque isso é realmente o Senhor abrindo nossos olhos. E essa é a primeira pedra. Jesus é o Senhor da minha vida. Não é Senhor da minha, é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Vocês vêm na comunidade por quê? Pelas assembleias, as reuniões? Por que vocês vêm na comunidade? Se não é pelo Senhor, não tem sentido vir na comunidade. A segunda fala aí, muitas coisas não são eficazes. Eu até acho que poderia mudar, eu tenho um palpite, eu tenho melhores opiniões. Mas você vem por isso? Você vem porque o Senhor é o Senhor da tua vida. Ele te chama a vir para cá. Na minha vida de oração, eu não sou perfeito. Eu sou indigno de entrar na relação com Deus. Todos nós somos indignos. Mas porque a gente busca Deus diariamente, a gente dedica tempo para Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, da minha vida.
não é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. Olha a diferença. Uma vez, eu estou aprendendo inglês lá nos Estados Unidos, lá no quarto de oração, estou lá na quarta de oração. Senhor, o Senhor é meu Deus, falando e orando em inglês, não? E aí o servo da palavra, até Kenneth, que tem várias canções também, é um homem muito santo. Aí, Paulo, depois, você está colocando My God, My Jesus, My Lord, I am yours. Então ele fala, Paulo, é que My não está me aplicando. Eu não entendi na época. Estou falando assim, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu Rei. Com o tempo a gente vai saindo da ignorância. E teve todo sentido. Ele é o Senhor, não é o meu Senhor. Ele é o Rei, não é o meu Rei. Essa é a diferença. Se a gente entende que Ele é o Senhor, somos dele, porque optamos por Ele. E aí vem essas convicções profundas. Ele é o Senhor da minha vida. E essas convicções levam a gente a tomar decisões. E essas decisões firmes nos permitem viver relações. Então, essa primeira pedra é o que mantém essas colunas em pé. Só que essa é uma pedra das 7 que a gente vive na vida comunitária. Aí estão vendo essa imagem bonita. Quem já viu o filme Os Escolhidos? The Chosen. Eu confesso que eu não vi tudo, porque eu vi vários capítulos perdidos, assim, porque os irmãos os servos estavam vendo. E eu chegava aí como, qual é esse capítulo 4? Claro, eu vou acompanhar. E qual é esse capítulo 7? Não sei, falava aí, essa história que bonita. Saía chorando, por isso que às vezes eu não via, nunca quis ver sozinho, porque se é forte. Onde eu estou? Mas existe outra diferença ainda mais radical, que essa maneira, a maneira como hoje lemos o Evangelho, proclamamos e a maneira que falamos. Então, o que a gente já falou? Jesus é o Senhor da minha vida, não é meu Senhor. Satanás, o diabinho, fez um trabalho excelente conosco, não? Só que a gente, em nome de Jesus, expulsamos esse diabinho da nossa vida, da nossa mente. Em nome de Jesus, expulsamos. Por quê? Porque ele fez com que a gente confundisse o pronome possessivo meu. Tudo é meu. Se a gente tem o Senhor como meu Deus, é diferente de ter o Senhor como meu Deus ou ter o meu Deus. Ou seja, aquele amuleto. Não? O Senhor é o meu Deus. Isso faz com que a gente comece a mudar a nossa vida, comportamento. E aqui vem uma coisa interessante. Se Ele é o Senhor da nossa vida, a gente já não vai entrar numa questão de que eu vou suavizar ou diluir a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quem quer escutar, escute. Quem não quer, não escute. Ontem eu conversava com o João e a gente estava conversando e falei assim, João, a gente mora realmente numa sociedade pagã. Se todos nós não temos convicções, decisões, relações, a gente vai cair no mundo, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer ou qualquer outra relação familiar. Isso vai ser abalado. Essa coluna aí vai cair. Por quê? Porque assim é o mundo. Então o que acontece? Se o Senhor é o Senhor da minha vida, a gente tem que viver de uma maneira radical. Não é aquele radicalismo que a gente vai sair brigando, dando pedradas, como a Eugênia falou, lançando essa pedra na cabeça. Não, simplesmente a radicalidade significa raiz, profundo. Se a gente pensa que uma raiz profunda de uma árvore, ela ajuda para quê? Para que essa árvore não caia, não? Vem o vento, vem a tempestade, a árvore está aí tranquilo, mora a cabecinha lá, não vai cair. Essa radicalidade nos leva a falar da palavra de Deus com tranquilidade, é a verdade. Eu não vou suavizar a mensagem.
Não vou acomodar a minha palavra, a palavra de Deus, para que essa pessoa se sinta bem. Isso é a primeira mudança na nossa vida. Proclamamos a Deus com poder, com amor de um rei. É um Deus, é o Senhor. Ele é meu rei ou é o rei da minha vida? É o rei da minha vida e não o meu rei. É o Senhor da minha vida ou o meu Senhor? É o Senhor da minha vida. Então vou ler a palavra em Jó 38, 17. Bom, mais que 17, mas aí fala o quê? Jó está brigando lá naquela processo, não? E Deus fala para ele: quem é este que mistura sentenças com discursos ignorantes? Cinge os teus lomos como um homem, interrogar-te-ei e responda-me. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Indica-me se tens inteligência. Sabes quem deu as medidas para ela? E quem estendeu sobre ela a régua? Sobre que forma foram firmadas suas bases? Ou quem assentou sua pedra angular? Quando os astros da manhã me louvavam juntos, e quando todos os filhos de Deus estavam transportados de júbilo. É uma resposta de Deus a Jó. Vocês conhecem, estão familiarizados com a história de Jó? No final ele fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvidos, agora eu te conheço pessoalmente. Olha só a grandeza. Hoje o que Deus quer fazer para nós é isso aí. Ele quer ser o Senhor da nossa vida, e Ele quer que a gente conheça Ele numa relação profunda pessoal com Ele. Jó 38, versículo 17, mas não sei se é só o 17, só fala aqui 17, eu posso, é do capítulo 38. Agora, se a gente tem o Senhor como nosso Senhor, a gente aqui, essa atitude de julgar ou negociar com o Senhor é como uma forma, a formiguinha querendo brigar com o elefante. O que acontece? Imagina, eu já sou mais grande ou maior que o elefante. Uma formiguinha vem e vai brigar com o elefante, ou seja, tem sentido? Mas a formiguinha vai ser uma sala. Ou uma diferença abismal de um verminho que você solta aí, e aí ele vai brigar com o sol. Sol, não me queima, hein? Quero que o Senhor já não me queime. Ou seja, a diferença com Deus é muito grande. Se Ele é o Senhor, então aí vem o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 7 ao 10. Vou ler para vocês esse. Alguém quer ler isso? Que vem aqui. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe diz: quando ele se recolhe do campo, vem depressa, põe-te à mesa. Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura fica o Senhor obrigado àquele servo por lhe ter feito o que ele tinha mandado? Assim também vós, depois de teres feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Obrigado, Pedro. Irmãos, olha só, esse Evangelho nos dá uma regra de sabedoria, não? Deus, Ele faz com o que Ele quiser na nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E aqui está o exemplo, não? Aquele trabalhador que está na roça lá. Até tinha pegado a minha Bíblia fala roça, não? Essa é o português de Portugal. A roça, ele está lá trabalhando todo dia, de repente ele chega na casa. O que você imagina que o senhor dele vai falar? Não vai falar assim: ei, senta aqui, empregadinho, vou servir a comida para você. Não, o senhor vai falar assim: ei, vai lá, troca de roupa, faz a comida para mim que eu vou comer, depois que eu comer você vem e come. Está mal isso? Sim ou não? Quantas vezes o Senhor fala e faz isso conosco que a gente tem uma atitude
Calma aí, Senhor, eu sou o dono da minha vida, eu faço com a minha vida o que eu quero. Olha só, Deus fala, vai lá e ajuda esse irmão, essa pessoa que está em necessidade. Calma aí, Senhor, no meu tempo, quando eu posso. Calma aí, irmão. Deus tem um convite, um chamado para você na comunidade. Calma aí, que negócio é esse de comunidade? Eu quero ir quando eu quiser. Deus está pedindo que você descanse no Senhor. Coloque as suas finanças, a sua vida na mão dele. Calma aí, Senhor. Não tem esse negócio de colocar a vida na sua mão, não. Eu confio mais na minha, eu não vejo a sua. Quantas vezes a gente tem essa postura de negociar com Deus? E aqui, esse passagem bíblico nos fala: somos servos inúteis. Quantos de vocês se consideram inúteis diante do Senhor? Ninguém. Essa é a coisa. Essa semana a gente falava com os irmãos na noite de homens sobre soberbia, orgulho e vaidade. São 3 coisinhas, não mais, que a gente perde a salvação, perde a santidade. Essas coisas nos incomoda tanto de que o Senhor nos chama: ei, vocês são simplesmente uns servos inúteis. E a gente pensa que, não, Senhor, quantas coisas eu já fiz. Eu fui fundar a comunidade, eu viajei para outro país, eu fiz missão, eu não sei o que. Senhor, eu falo não sei quantos idiomas, eu estudei tantas. E o Senhor fala: siga sendo um servo inútil. Siga sendo um servo inútil. Não, eu construí casas, eu fiz pontes. O Senhor não sabe, Senhor. Eu, na minha família, sou o único que sou privilegiado. Siga sendo um servo inútil. Quantas vezes caímos nessas tentações de querer negociar com o Senhor? Então, o que nos leva a considerar é que o chamado na vida comunitária, como todos nós aqui, somos servos inúteis. Não temos aqui uma função que merece ser mais reconhecida que a outra. Não tem uma função, uma posição aqui que merece ser. Não, esse vamos tirar o chapéu. Somos servos inúteis. Quem são vocês? Servos inúteis. Se vocês têm o Senhor como o Senhor das suas vidas, vocês são servos inúteis. Se não, vocês são qualquer coisa. Eu sou engenheiro, eu sou não sei, um poliglota, eu sou um escritor, eu sou aquela coisa que o mundo quer colocar. Agora, para fechar, se o Senhor é o Senhor, essa é a primeira pedra sobre a qual todas vão ser assentadas, colocadas sobre essa pedra. Eu vou passar a passagem bíblica para que vocês possam anotar. Mateus 16, 13 e 17. E vós quem dizeis que eu sou? E Filipenses 2, do 5 ao 11. Ele tinha comissão divina. Essa carta de Filipenses é um hino, não? Na igreja se canta como um hino, uma passagem lindíssima. São Paulo fala: Jesus, ele, apesar da sua condição divina, o que ele fez? Ele se rebaixou e se humilhou, morreu numa cruz. E por que ele morreu numa cruz? Para salvar. Se Jesus fez isso, irmãos, por que a gente vai querer cobrar ou negociar com o Senhor? Se ele já mandou o seu Filho, que é Deus, para morrer por nós, a gente vai ficar aí: Senhor, não, calma aí, no meu tempo, na minha maneira. Não, Senhor, eu sou esse, eu sou aquilo. Não existe isso com o Senhor. Quando o Senhor dá uma ordem, a gente tem que ter a atitude: sim, Senhor, aqui estou, o que o Senhor quer? Fala, seu servo escuta. Ok, para fechar, essas são as perguntas. Vamos ter um momento agora para, na presença do Senhor, poder conversar e falar assim. Na presença do Senhor, em uma atitude de oração, pergunte: é Jesus o meu único e absoluto Senhor? Responda por escrito.
Como vai evoluindo a minha vida de fé nessa linha do Senhorio de Jesus, em situações concretas como estas? Aí fala, na minha vida familiar, nas relações sociais, na vida profissional, tempo livre, um planejamento econômico. Amém.